Vamos lá, hoje dá início a mais um encontro do nosso SIGA Talks. Esse encontro de hoje é um encontro de encerramento desse ciclo, desse semestre, que foi todo voltado para o tema do racismo algorítmico. Nós conversamos aqui com várias pessoas, todo mundo, gente nova que está publicando ou publicou recentemente textos sobre essa temática, com o Davidson no primeiro encontro, depois com o Tarcísio e no último encontro com a Bianca, gente de regiões diferentes do país, de São Paulo. O Tarcísio acho que é da Bahia, não é? Ele está em São Paulo, mas acho que a origem dele acho que é baiana. A Bianca do Rio de Janeiro, mas que está em Brasília, né? Esse povo circulando o país. E aqui hoje com a gente, aqui na minha frente, hoje veio presencial, uma felicidade, aliás, ter essa oportunidade de dialogar assim com uma pessoa em carne e osso. Daqui a pouco eu vou virar a câmera para vocês verem ela. A Fernanda Rodrigues, que também faz parte dessa nova geração de pesquisadores, pesquisadoras sobre esse tema. Ela também está circulando o país, ela é do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, e fez lá o mestrado dela, não foi? No Rio Grande do Sul. Depois teve no Rio de Janeiro, é isso? Ou não? Veio direto para cá, então. Mas nesse momento está residindo aqui em Belo Horizonte e veio estudar na UFMG, no nosso programa aqui de pós-graduação em Direito. Uma felicidade, aliás, recebê-la tanto no nosso programa, na linha que eu participo, inclusive, que discute essas questões das novas tecnologias e os impactos que isso traz para o direito, para a política, para a ética, e também recebê-la aqui hoje, no nosso SIGA Talks, para discutir essas questões. Eu selecionei 2 textos, antes de eu passar a palavra para ela, vou só lembrar quais são. O primeiro é esse que está aqui na minha mão, Raça e Metaverso, que foi um relatório que ela produziu, por isso que eu falei do Rio de Janeiro, porque foi para o ITS Rio, mas enfim, não precisa estar lá para fazer. Exatamente. Mas um relatório que ela produziu para o Instituto de Tecnologia e Sociedade, aqui no Rio de Janeiro, e que foi publicado ano passado, é isso? Veio a público ano passado, o relatório. E eu pedi para ela falar também sobre esse tema. E, além disso, o outro texto que eu indiquei para vocês lerem é esse marco legal da inteligência artificial, contribuições do IRIS, a Comissão de Juristas do Senado. Lembrando que o IRIS é o Instituto de Referência Internet e Sociedade, sediado aqui em Belo Horizonte, um instituto que aliás, a Fernanda participa do IRIS atualmente, coordena projetos de pesquisa lá, né? É um grupo que também muitas pessoas assim muito caras, muito queridas assim, estão lá já, umas há mais tempo, outras há menos, mas é um grupo nasceu aqui na Faculdade de Direito com o Fabrício na época, não é, a iniciativa dele, e depois se tornou um grupo autônomo. Bem-vindo aí, o Marcos, a Ana que vai estar, né? Mas é um grupo que eu gosto muito. Atualmente o Gustavo, né, que está lá na direção, né, do IRIS, também uma pessoa incrível, assim. Eu participei da banca dele de TCC, já tem bastante tempo. Ele está concluindo o mestrado agora, né, lá na Unicamp, se não me engano, né? E, enfim, e muitas outras pessoas, né, Paloma, Luiz, não sei quem, o pessoal que está lá já há mais tempo, assim, desde a fundação. Inclusive, eles estão por organizar mais uma vez aquele encontro Governança das Redes, que eu já participei em edições anteriores. Eu vi que eles começaram a divulgar, vocês começaram a divulgar agora. Falando eles, né? Você faz parte de vocês. Eu recebi a Manu, que a gente falou dela hoje, me mandou a divulgação. Tá? Depois eu vou divulgar no grupo. Daqui a pouco eu vou mandar no grupo para todo mundo ficar sabendo. E, enfim, então, esse trabalho, é um relatório também que foi publicado no final do ano passado ou esse ano? Foi no início do ano passado. No início do ano passado? Isso, na metade do ano passado. Foi publicado no ano passado, discutindo justamente essa discussão de um projeto de lei para regular a inteligência artificial, o desenvolvimento, implementação, utilização de sistemas de inteligência artificial no Brasil. É um projeto que está levantando muita polêmica. A gente já falou sobre ele aqui em outros momentos, aqui com o Tarcísio,
etc. E a Fernanda vai falar sobre isso também. Esse documento aqui, ó, Marcos, segura ali, ó, coloca uma cadeira lá. Esse documento, inclusive, ele se propõe a ser justamente uma contribuição para o debate que estava acontecendo no Senado e que tinha uma comissão de juristas que estava trabalhando nessa uma espécie de consultoria para contribuir na elaboração desse marco legal regulatório. Essa comissão, inclusive, publicou um documento no final do ano passado, extremamente extenso, quase 1000 páginas, não é? São 900 e tantas páginas, que eu ainda não tive tempo suficiente para encarar forças, mas esse material está comigo, eu tenho intenção de, pelo menos, atravessar parcialmente esse trabalho que foi feito pela comissão, dos 18 juristas, dentre os quais a gente conversou com uma dessas juristas que está na comissão, que é a Miriam Wimmer, isso no final do ano passado, aqui no Siga Talks também. Hoje é um encontro um pouco diferente, que a gente está aqui presencialmente, então eu vou passar a palavra para a Fernanda, para ela fazer uma apresentação um pouco maior do que os outros convidados fizeram, uma apresentação inicial para ela falar tanto desse material aqui, desse tema que a gente leu nesse material, mas também das pesquisas que ela anda fazendo agora, as coisas que estão chamando mais a atenção dela, estão atraindo mais o interesse dela. Eu sei que ela está acompanhando esse debate da regulação da inteligência artificial, então acho interessante também a gente conversar sobre isso, e depois a mesma dinâmica de sempre. Depois que ela falar, a gente dirigir questões e ter um bate-papo aqui, uma conversa com a Fernanda. Então, vou passar a palavra para você, Fernanda, e vou virar a câmerazinha para o seu lado, para você ficar no foco. Olá. Olá, pessoal que está online. Tudo bem, gente? Se você puder chegar mais perto aí. Mais perto. Vamos perguntar se eles estão ouvindo bem, mas... Me ouvem bem? Eu posso falar? Eu falo mais alto, na real. Eu falo alto. Tenho que melhorar um pouco isso. Eu falo muito alto. Mas, bom, eu vou falar alto pelo microfone. Queria primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu morava, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, interior, e está sendo muito bacana vir para cá, para uma universidade tão prestigiada, e fiquei muito, muito feliz mesmo com o convite. E também com todas as pessoas que já vieram aqui antes, porque são muito minhas referências bibliográficas, Tarcísio, Bia e Davidson, a gente se encontra nos eventos, então é muito bacana. E aí eu fico feliz, mas também dá aquele nervoso de ser a última a falar depois das minhas referências bibliográficas, Então é uma responsabilidade muito grande, porque eles são meu marco teórico, então é bem difícil talvez trazer alguma coisa além do que eles já trouxeram aqui, com certeza brilhantemente. Mas então, antes de chegar nesses textos, vou aproveitar mesmo para falar como que eu cheguei na inteligência artificial, no direito, enfim, e falar, enfim, um pouco dessa trajetória, assim, até o momento. Eu sou da Universidade Federal de Santa Maria, originalmente. Lá eu fiz a faculdade de Direito e, por acidente, mais do que por necessariamente escolha temática, assim, eu comecei a pesquisar com direito à internet desde o começo que eu entrei para a pesquisa mesmo. Porque eu comecei a pesquisar sobre o aplicativo Uber, que recém tinha chegado na cidade, no Brasil, na época, isso foi 2014. Aí acho que eu comecei a pesquisar em 2015, 2016, então era para analisar na época a relação de consumo mesmo, E a questão do diálogo das fontes ali, direito civil, direito consumidor, entender onde é que se encaixava essa questão dos motoristas parceiros e também a responsabilidade em relação aos usuários em caso de acidente. E a partir daí eu continuei pesquisando sobre direito à internet por ter gostado mesmo dessa relação e por tentar entender. A gente tem hoje um pouco mais solidificado o que são direitos digitais, mas naquela época, para mim, era tudo muito novo, então por isso que eu me interessei pela temática. Assim. Na sequência, na graduação ainda, eu comecei a pesquisar com bolsa de iniciação científica, lá na universidade, com o professor Rafael Santos Oliveira, que trabalhava principalmente sobre cyberativismo na época. Ele pesquisou muito sobre Greenpeace, mas comigo a gente pesquisou mais especificamente cyberfeminismo negro, e aí o ativismo de mulheres negras na internet.
mas reconhecendo, enfim, né, que dentre os públicos que menos têm acesso à internet estão pessoas negras. Então, reconhecendo esse gap, enfim, que a gente tem, mas também reconhecendo que a internet ainda assim pode servir como espaço de empoderamento para grupos minoritários, né? Então, acreditar nesse potencial democrático da internet, de certa forma. E aí, naquela época, a gente pesquisou sobre páginas de Facebook, especificamente, que trabalhavam no empoderamento de mulheres negras, né? E aqui eu uso a palavra empoderamento, mas hoje a gente já questiona um pouco, né, esse tipo de ideia. Mas, na época, foi isso. E aí, a minha monografia foi sobre o caso da Marielle Franco, mais especificamente sobre as fake news envolvendo o nome dela, depois do assassinato dela. E também sobre as decisões judiciais, sobre o fato de que ela com certeza, o ativismo presencial, digamos assim, dela era muito significativo, mas ela também tinha uma presença nas redes sociais muito grande. Então, foi para analisar esse cyberativismo às avessas. E aí, até o título, na época, brincou com aquele título do livro do Manuel Castells sobre redes de indignação e esperança. E daí foi uma monografia sobre redes de verdades e ódio. Então, para analisar foi uma pretensão muito grande enquanto graduanda, eu vejo hoje de pesquisar, porque o meu ponto de partida foi as jornadas de junho de 2013, e daí aquele boom da internet, cyberativismo, para chegar na Marielle Franco, a gente tem fake news e tudo que só se agravou, principalmente com as eleições ali, né, depois Bolsonaro em 2018. Então, foi nessa pegada a graduação. E aí, no mestrado, porque lá na Universidade Federal de Santa Maria tem uma linha específica também, é Direito na Sociedade em Rede, daí é muito influenciada pelo Castells, que abordava esses temas sobre internet e sociedade. Hoje está um pouco mais amplo do que era na época também, mas eu entrei lá para pesquisar sobre decisões judiciais envolvendo racismo online. E aí, qual era a fundamentação, enfim, que os magistrados utilizavam para negar ou para reconhecer que o racismo tinha acontecido ali, né? E daí, a minha maior questão é que, em tese, o racismo online deveria ser mais fácil da gente responsabilizar, porque, enfim, tem print, tem tudo na internet, fica tudo registrado. Então, a ideia era que deveria ser mais fácil, mas daí, analisando, e até eu peguei um lapso temporal bem grande, mas eu acabei analisando só 2 decisões que responderam aos meus critérios, e uma foi procedente e a outra improcedente, daí ficou muito no embate entre liberdade de expressão e racismo. Só que esse foi o meu trabalho final, até eu queria ter mudado no meio do curso, mas aí, como a gente já estava tão redondinho que era analisar, enfim, eu já tinha a metodologia que eu ia utilizar, tudo, a gente focou nessa questão. Mas foi no mestrado que eu conheci o Tarcísio, porque eu tive uma disciplina, na verdade, no mestrado, que era sobre direito de sociedade em rede, e tinha que fazer um artigo, e eu escolhi na época o tema de reconhecimento facial e segurança pública para abordar, e daí falar dos perigos dessa tecnologia. E aí encontrei um texto do Tarcísio falando sobre isso, e aí a gente se conectou pelo Twitter, então foi uma coisa muito natural, assim, e daí a gente continuou falando desde então. Mas com ele, daí pegando esse referencial, eu comecei a tratar mais especificamente sobre racismo algorítmico, e aí as pesquisas foram se desenvolvendo. E como era reconhecimento facial, eu até cheguei a publicar um artigo na época. Eu falo meio rápido às vezes, vocês me avisem se eu estou falando rápido. Mas eu até fiz um artigo na época sobre reconhecimento facial e segurança pública com a professora Rosane Leal, lá em Santa Maria. E a gente abordou especificamente sobre as literaturas que falavam que o Brasil, enfim, enfrenta um processo de seletividade penal e de encarceramento em massa de pessoas negras, e que isso, somado ao uso de uma tecnologia como reconhecimento facial, já tinha estudos na época, isso a gente está falando de 2019, não é longe, mas já faz algum tempo, já tinha estudos na época dizendo que essa tecnologia era extremamente falha, e ainda hoje o Brasil inteiro quer adotar, né? Então, enfim, o artigo foi sobre isso, e aí a partir daí que eu comecei a me aproximar mais dessa temática específica. Eu até estava comentando antes que eu tive um hiato depois disso em relação às minhas pesquisas, porque eu acabei saindo do mestrado, e aí mestrado às vezes pode ser muito intenso, então eu pensei, vou dar um hiato aqui, vou continuar na advocacia previdenciária, que eu estava trabalhando, não tinha nada a ver, mas eu estava trabalhando com previdenciária, e aí depois, enfim, resolvi tentar agora tinha tentado para a UFMG e daí deu certo. Mas antes disso, então, eu entrei para o IRIS, e aí foi quando eu saí da advocacia final de 2021,
E é no IRIS que eu retomo essas pesquisas e é o que me levou a tanto essa questão das contribuições, quanto em relação ao relatório do ITS, que foi que eu entrei em contato também com o pessoal do ITS. No IRIS, eu entrei especificamente para pesquisar sobre moderação de conteúdo. Então, moderação de conteúdo em plataformas digitais. Ali, assim, né, toda a minha pesquisa, com exceção do aplicativo Uber e algumas outras pesquisas que eu fiz ao longo da graduação, porque na graduação eu me encantei com pesquisa. E eu decidi que eu queria pesquisar. Uma hora eu estava em 3 grupos de estudos diferentes, 3 grupos de pesquisa, um sobre marxismo, outro sobre teoria da decisão jurídica e outro sobre direito à internet. E aí eu afunilei e fui realmente só para o CEPED, que é o Centro de Estudos e Pesquisa em Direito à Internet, que é o que ainda existe lá na UFSM. Mas aí, agora me perdi um pouco no fio da meada, mas eu pesquisava sobre todas as questões, mas aí, independentemente, a não ser essas um pouco diferentes, eu sempre quis pesquisar a questão racial, que sempre foi algo muito caro para mim, até por meio do feminismo negro eu consegui me entender melhor e entender a minha existência enquanto pessoa na sociedade. Então, para mim sempre foi muito caro e sempre fez muito sentido tratar todas as minhas abordagens trazendo a questão racial. E aí muitas pessoas encaram isso, adotar esse recorte como identitarismo, mas se a gente for falar do que supostamente é universal, ele só se encaixa para pessoas brancas na maioria das vezes. Então, isso também é identitário e a gente só não enxerga porque geralmente a branquitude não se racializa. Mas eu sempre pesquisei sobre questões raciais e no IRIS eu entrei para os projetos de moderação de conteúdo, mas ali a gente tem um projeto específico que no ano passado foi sobre os diferentes regimes de moderação e esse ano a gente está analisando sobre a perspectiva do DSA, enfim, no Digital Services Act na União Europeia e do impacto dele em relação a normas de devido processo na moderação de conteúdo. E aí, só que em relação à moderação de conteúdo em si, a gente também tem vários problemas raciais, né? Então, é a pesquisa independente não só dentro do IRIS, né? No IRIS a gente tem uma abordagem diferente, mas para mim, eu também faço essa pesquisa pelo lado racial. E aí, no ano passado, surgiu a oportunidade, né? Porque eu acho que ano passado estourou muito essa questão do metaverso, a Facebook mudou de nome, e aí hoje a gente já está questionando se o metaverso realmente vai acontecer, se já não morreu na praia. Mas no ano passado era uma questão muito grande, a Meta, né, tem o seu impacto sobre essa questão. E aí surgiu a oportunidade de colaborar no laboratório diverso, né, do ITS. E foi bem bacana, foi o João Artigas que entrou em contato comigo. E aí foi para escrever sobre raça e metaverso. O mais engraçado é que, na verdade, eu fico feliz de poder estar aqui hoje para falar, porque acho, não sei, talvez todo pesquisador tenha esse sentimento de voltar em alguns textos e achar que podia ter escrito melhor. Então, eu tenho muita essa sensação em relação a esse relatório. Eu sinto que poderiam ter sido incluídas muito mais questões, mas, enfim, eu reconheço que a minha maturidade teórica hoje também é um pouco melhor do que na época. Mas, adentrando especificamente essa questão, e aí eu não estou contando o tempo, mas... Não, pode ficar tranquilo. Pode me avisar quando for para encerrar. Mas essa questão da raça metaverso foi muito interessante ter essa oportunidade, porque ela surgiu mais ou menos na mesma época da oportunidade das contribuições para o Senado, porque no ano passado eles abriram a consulta pública, né, em relação ao projeto de lei 21 de 2020. Então, a gente estava trabalhando nisso, eu estava trabalhando no relatório diverso, e eram duas coisas que se relacionavam de certa forma, porque são relacionadas com essa questão da inteligência artificial, né? E aí, nesse relatório de raça e metaverso, eu optei por tratar a partir de um documentário específico, algumas questões sobre esse tema. E hoje, né, seria feito de uma forma diferente, mas principalmente porque era e ainda é muito difícil materializar metaverso, porque se a gente for olhar friamente para o metaverso, não é algo novo, né? Como muitas vezes pode-se tentar vender, assim, mas é algo que já existe, de certa forma, em maior ou menor escala. E aí, só que eu pensei em pegar o documentário para deixar essa referência e também para deixar um pouco mais
materializado essa questão do que a gente estava falando. Aí eu trouxe 3 pontos principais, mas eu acho que vou começar por algo que não estava nesse relatório, que hoje eu vejo como fundamental, na real, mas também não é a área que eu pesquiso efetivamente, mas eu toco nessa área seguido. Quem tem mais profundidade nisso é a Bianca, que é sobre proteção de dados, né? Quando a gente fala de metaverso, a gente está falando de dados muito sensíveis. Inclusive, hoje, eu estava vendo no Instagram, eu sigo a Tainá Aguiar Junquilho, que é do IDP, ela é de Brasília, ela é doutora e tem a tese dela sobre direito de inteligência artificial, e ela orientou um trabalho de uma menina falando sobre direitos da personalidade, enfim, e relacionado ao metaverso. Então, enfim, em relação à personalidade, mas também sobre proteção de dados, a gente está falando muito de algo que é muito nosso, que é a nossa imagem, a nossa, no caso, né, a gente está falando de dados muito pessoais, a nossa voz, a gente vai falar, se tiver alguma coisa de reconhecimento, de íris, para onde a gente está olhando, enfim, a gente está falando de dados muito sensíveis, e aí eu não sei se a Bianca tocou já esse ponto, talvez ela tenha tocado, em relação à racialização da proteção de dados e o quanto a gente precisa entender, né, assim como em diversas áreas, que muitas vezes as pessoas que vão mais ser prejudicadas em determinados aspectos são pessoas de grupos minoritários, a gente está falando de pessoas racializadas, para onde vai parar todas essas informações sensíveis, né? O reconhecimento facial mesmo, por exemplo, é um problema muito grande, porque a gente tem empresas que, inclusive, se utilizam de bases de dados públicas, e aí pegam nas redes sociais informações de todo mundo, e aí elas utilizam isso para treinar os seus dados, vendem o seu sistema como eficiente para fins de segurança pública, e aí a gente está falando de uma quantidade absurda de dados para ficar na mão da polícia. E aí aqui no Brasil a gente tem essa questão que eu mencionei brevemente, de ter um sistema penal muito seletivo, a gente sabe para quem essa violência policial ela é destinada na maioria das vezes. Então, como é que a gente protege esses dados? Como é que a gente lida com essa situação? Então, eu queria fazer esse adendo e hoje eu queria poder acrescentar essa questão no relatório, mas, inclusive, fazendo uma propaganda aqui, a gente teve no IRIS um projeto sobre XR, realidade estendida, no ano passado. Não era o que eu estava participando, da moderação de conteúdo, mas eles abordaram especificamente sobre proteção de dados de metaverso. E aí, quem quiser se aprofundar um pouco mais em relação a esse tópico específico, eu recomendo, porque é bem interessante o relatório que foi produzido. Só uma pergunta, é Tainá? Como é que é o sobrenome dela? Tainá Aguiar Junquilho. Tá. E aí, enfim, essa produção de dados eu acho que é algo que, para mim, me grita muito hoje, eu queria realmente ter adicionado. Mas, para além disso, um tópico que eu adicionei, que tem muita relação com o que eu estava pesquisando, e daí por isso eu mencionei essa questão do meu trabalho no IRIS, é a moderação de conteúdo. E aí, eu acho que quando a gente fala de metaverso, a gente está falando de outras camadas, porque a moderação de conteúdo em si em plataformas já é difícil. Então, é muito difícil a gente identificar quando algumas palavras que poderiam ser ofensivas em um contexto X não são no contexto Y, né? Acho que o contexto é o maior desafio em relação à moderação de conteúdo hoje em dia nas plataformas. E aí, quando a gente está falando, por exemplo, de pessoas da população LGBTQIAP+, viado, tipo, muitas vezes isso não é ofensa entre a população, mas, inclusive, tem artigos que demonstram quanto sistemas de moderação de conteúdo para plataformas identificam discursos com esse tipo de palavra como altamente tóxicos. Tem estudo do Internet Lab, que é uma instituição que o IRIS já teve projeto em conjunto, que é de São Paulo, que fez um estudo sobre isso já. É bem interessante o trabalho deles, justamente para demonstrar o quanto grupos minoritários podem ser afetados por esse tipo de tecnologia. E aí, quando a gente está falando de pessoas negras, por exemplo, nos Estados Unidos tem até um termo para quando pessoas negras falam algo sobre racismo e são censuradas, de certa forma, pelo Facebook lá, né? Então, eles falam a expressão getting zugged, em referência ao Zuckerberg. Então, getting zugged. E daí eles alteram, eles adotam suas próprias estratégias para conseguir falar sobre determinado conteúdo e não ser derrubado. E aí a gente está falando de uma moderação também que, ok, contextos diferentes,
mas a Didi Delgado, que é do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, ela teve uma postagem em que ela falava sobre racismo estrutural que foi derrubada pelo Facebook. E a gente está falando de parlamentares da extrema-direita dos Estados Unidos que têm discursos altamente prejudiciais contra grupos específicos, como muçulmanos, por exemplo, que tweetam e falam sobre isso abertamente nas redes sociais e não são derrubados. Tipo, isso não é a moderação não ocorre nesses casos. Então, é complicado, porque às vezes a gente vê que a lente, a forma como aquela tecnologia ela foi programada, acaba interferindo na própria afirmação da identidade dessas pessoas de grupos minoritários. Tem um estudo também, eu posso mandar para vocês depois, porque foi num post que eu fiz para o blog do Iris ano passado, que eu botei essa referência, que eles falam exatamente isso, que quando a gente está falando de pessoas trans, no caso, daquele artigo, e de pessoas negras, a moderação ela ocorre em momentos que essas pessoas expressam as suas identidades. Então, tipo, utilizam as gírias da população LGBTQIA+, utilizam o linguajar afro-americano, bem especificamente o linguajar afro-americano nos Estados Unidos, e esse tipo de vocabulário é barrado, só que a gente está falando da forma como esses grupos se expressam, e isso é muito grave, porque tu está impactando na forma como eles expressam sua própria identidade. E aí, quando a gente leva isso para o metaverso, essa moderação de conteúdo que vai censurar, digamos assim, ela pode continuar ocorrendo, assim como a gente tem que pensar em como é que a gente vai moderar quando pessoas ofendem outras naquele espaço. E aí, por exemplo, se alguém bota um avatar com uma camiseta com dizeres racistas, a gente já está planejado para conseguir moderar esse conteúdo? Aí, quando rolam ofensas, quando rolarem, enfim, ofensas no metaverso, a gente está com uma moderação que vai conseguir agir rapidamente para que aquela fala, enfim, não continue ou que aquele personagem seja suspenso. Claro, são problemas que já existem, mas que podem ser potencializados no metaverso, principalmente quando a gente considera que o metaverso é para ser, isso está na própria propaganda desse tipo de tecnologia, é para ser uma experiência imersiva. Então, se já é extremamente ruim tu abrir um post na rede social e se deparar com uma ofensa racista, alguém falar aquilo, tu com um óculos de realidade aumentada, parece que a pessoa está na tua frente, está te ofendendo, isso tem potencial para ser até mais danoso do que a gente já presencia naturalmente. Então, naturalmente, infelizmente, né? Mas do que a gente já presencia e já conhece. Então, acho que a moderação de conteúdo me chamou bastante atenção em relação a isso. E também porque um caso que eu menciono é em relação aos venda de NFTs, né? Que essa aí também é outra coisa que eu não sei. A gente não sabe se vai continuar, se não vai, né? É outra coisa que surgiu bastante na época. E a gente teve aquela galeria para, segundo os criadores, na verdade, provocar reflexão ali ao colocar fotos de pessoas negras e dizer que ali seria uma plataforma de escravos. Só que, enfim, acho que o problema está na própria questão, né? É muito engraçado isso, porque geralmente quando a gente quer falar sobre as pessoas negras e falar sobre os problemas e as dores das pessoas negras, é sempre a partir da dor. Então, tipo, a gente tem que ter um filme que trate sobre a escravidão para que pessoas brancas entendam que a escravidão foi ruim. A gente precisa ter uma galeria com pessoas negras vendidas como escravos naquela plataforma para as pessoas entenderem. Parece que, tipo, a gente não consegue... parece muito apelativo sempre buscar essas saídas, enfim, porque, na real, para mim, poderia ter um impacto ainda pior, tem um impacto pior, na real, do que para a branquitude poder identificar ali algum problema, sabe? Então, é complicado a gente botar na balança essas duas questões para dizer que seria suficiente. Mas, enfim, eles até depois retiraram a plataforma, né? E só que aí fica o que eu trago no relatório é o questionamento mesmo é suficiente, né? Aquela moderação, por que ela se tinha uma moderação, por exemplo, onde foi hospedada essa galeria, por que ela não atuou em cima disso, ou se ela não tem nenhum parâmetro para lidar com esse tipo de situação.
Então, a gente precisa também, quando a gente fala de metaverso, de certa forma, essa questão da galeria de NFTs, ela vai impactar dessa forma, vai ser impactada também. E aí, ainda sobre isso, quando a gente fala dessas questões, eu não me lembro se eu cheguei a trazer esse caso, mas tinha um caso de também, né, as vendas de avatares, enfim, agora, e aí me perdoem a terminologia, porque eu realmente não aprofundei nessa questão de NFTs, mas vender NFT de um avatar. E aí eu tinha visto uma notícia, eu posso mandar para você também, de que avatares, enfim, de determinados grupos minoritários menos caros do que pessoas brancas ou até, enfim, de alienígenas, sei lá, porque daí era mais especial. Só que isso também, de certa forma, representa uma realidade de desvalorização desses outros, né? E aí, tá, pode ser também porque não tem muitas pessoas naquele espaço, pessoas negras naquele espaço para comprar avatares negros, e daí a gente pode botar a culpa na oferta e demanda, tipo, o que é mais demandado vai ser mais caro, ok, mas a gente sabe que tem outras camadas que podem estar influenciando e impactando nisso também. Se quiser fazer algum comentário também, que eu estou falando. Não, fica tranquilo aí. Eu me empolgo. Mas, enfim, essas são algumas das questões. E aí, se as pessoas querem afirmar, então, não, é porque não tem pessoas negras nesse espaço, ou pessoas negras não têm condições de pagar, a gente está falando de outro problema, que é quem é que tem acesso ao metaverso. Tipo, a gente está falando de mais de 33 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à internet. No IRIS, a gente tem um projeto de inclusão digital de longa data já, e recentemente a gente tratou com... A gente fez um projeto com lideranças comunitárias e capacitação tecnológica, enfim, para elas poderem utilizar... Não vou fazer mexer aqui, porque só ganhei esse casaco. Mas elas fazem... enfim, a gente fez esse curso de capacitação com lideranças comunitárias, e aí justamente para ver de que forma elas também utilizavam a tecnologia nos seus espaços, porque a gente tratou com lideranças quilombolas, lideranças de assentamentos, enfim, e aí como é que eles se apropriam dessa tecnologia para conseguir utilizar isso para públicos que muitas vezes não têm acesso à tecnologia. E aí quando a gente está falando de metaverso, a gente vai falar de metaverso em espaços... Na verdade, a gente está falando de metaverso que pode reproduzir espaços majoritariamente brancos, muito porque, na maior parte das vezes, pode ser que pessoas negras e de grupos minoritários não tenham acesso a esses espaços. Então, é importante que a Paloma brinca comigo não, ela brinca com essa expressão de que a inclusão digital, às vezes, é até, uma colega minha diz, é até o filho esquecido da governança da internet, porque tipo, a gente vai ser inteligência artificial, regulação de plataformas, proteção de dados, são várias coisas novas e às vezes a gente esquece de uma que atravessa absolutamente todas, que é a inclusão digital. Então, quem é que vai ter acesso ao metaverso? É esse tipo de pergunta que a gente precisa responder. Inclusive, mais para frente no relatório, tem um vídeo que eu cheguei da Meta, em que ela traz vários criadores negros para discutir sobre o metaverso, e inclusive um dos homens ligados à Meta traz justamente essa questão também, essa preocupação, pelo menos, né, de que precisa chegar em todos os países, precisaria ter pessoas de diferentes países discutindo essa tecnologia para que ela possa ser inclusiva. Então, mas é um desafio, né? A gente precisa incluir pessoas negras no debate sobre regulação de plataformas, sobre inteligência artificial, sobre coisas que estão tão próximas. E aí, metaverso parece uma realidade tão distante, então a tendência é que seja ainda mais difícil, né? Mas é um caminho, é um caminho que se precisa trilhar, assim. E aí, uma das questões que eu trago, porque isso me preocupou e até me mencionei aqui, é sobre essa transvirtualidade, enfim, das ofensas que podem ocorrer no metaverso, em relação, né, no caso aqui, em relação a pessoas racializadas. E aí, se é para ser uma experiência imersiva, provavelmente os problemas e os sentimentos ruins também vão ser imersivos. E aí, como é que a gente lida com isso, né? A gente está falando
da saúde mental de pessoas negras, a gente está falando de um grupo que tem uma alta taxa de suicídio, também entre pessoas jovens, e aí como é que a gente lida com algo que pode ser ainda mais violento por causa da forma como é feita? E a gente pesquisa isso, não precisa nem chegar no metaverso, né? A gente tem pesquisas que falam do impacto do racismo e até não aquele racismo, nossa, você é macaco. A gente não precisa nem chegar tão longe. A gente está falando de epistemicídio, a gente está falando de silenciamento, a gente está falando de ser sistematicamente excluído dos espaços. E tudo isso é racismo e tudo isso impacta na nossa existência diariamente. Então, até o Adilson Moreira, a gente teve um grande avanço, né? E aí eu faço a ressalva aqui de que um grande avanço em relação à questão da injúria racial por racismo recreativo, que a gente tem agora essa penalização, mas eu estou longe aqui de defender o direito penal como solução para tudo, porque definitivamente não é. Mas, dentro das ferramentas que a gente tem, é importante esse tipo de reconhecimento mínimo para que a gente, pelo menos, tenha instrumentos para quando a violência chegar, a gente saiba o que fazer. Então, é essa questão, e daí no livro dele sobre racismo recreativo ele traz já esses impactos psicológicos, principalmente de uma forma de racismo que muitas vezes ela é vista como inofensiva. É humor, tem que aprender a lidar com piada, tem que aprender a lidar com isso, porque é muito mimimi. Só que o impacto que o racismo recreativo tem sobre pessoas é absurdo. Eu mesma é engraçado, porque provavelmente 99% das pessoas negras já passaram por isso. Mas durante o colégio, enfim, tive que ouvir várias piadas, né? E daí, se eu não levasse numa boa, eu que não tava, né, sendo amigável com eram amigos, enfim, né? Eles não estariam querendo me ofender. Então, tem esse impacto psicológico que muitas vezes é subestimado, mas que é uma das coisas que mais impacta a gente, assim, umas coisas mais importantes do porquê que a gente tem que responsabilizar racismo, né? Porque pessoas negras têm a sua vida extremamente afetada do início ao fim por causa desse preconceito. Então, fica aí essa questão de como que a gente vai lidar com uma tecnologia que potencializa, ou se não, nem se, ok, mas isso, se alguém me xingasse na rua, seria a mesma coisa do que se eu tivesse no metaverso, ok, mas por que a gente precisa, então, de uma tecnologia para reproduzir algo que, infelizmente, pode acontecer comigo na rua? Então, enfim, essas são algumas das questões, assim, e até a gente foi instigado a pensar quando chamaram a gente para fazer um relatório, a gente foi instigado a pensar em soluções, né? Então, o que a gente poderia fazer? E aqui também, longe de achar que o direito é a solução para tudo, porque definitivamente não é, e muito menos sozinho, mas a regulação passa por uma regulação de plataformas, passa por uma regulação da inteligência artificial, a gente definir limites, a gente reconhecer o racismo algorítmico enquanto tal, uma legislação de reconhecimento de inteligência artificial, e, enfim, até trouxe a questão de que haveriam horizontes, que até um dos criadores dessa roda de conversa do Metacita, de ser um espaço que possibilita novas narrativas, né? Que a gente pode se reinventar no metaverso. Inclusive, esse criador de realidade expandida, ele fez uma homenagem a um episódio do Martin Luther King Jr., né? E o protesto I Am a Man. E aí ele menciona sobre como é importante ter esse espaço para poder reproduzir ali fisicamente, virtualmente uma cena, né? Ele reproduz o local em que Martin Luther King Jr. foi baleado e tal, e reproduzir esses espaços como uma forma de dar vida à memória, né? De poder botar a memória num espaço em que as pessoas possam alcançar, que as pessoas possam ver ali e lembrar disso constantemente, né? Tem um grande problema de memória curta em relação a essas violências contra grupos minoritários. Então, pode ser importante dessa forma, mas a gente, né, eu falo por mim, no caso, nessa perspectiva crítica, a gente fica na dúvida se essa história é o suficiente para se sobrepor a todas as outras questões. Mas, na maior parte das vezes, eu não sei como é que vai ser com o metaverso daqui para frente, a gente tem que lidar com a situação, né? Tipo, hoje tem muito discurso, a tecnologia é inevitável. Tudo bem, mas então a gente tem que ver como é que ela vai ser desenvolvida. E aí,
acho que para finalizar já, encerrar essa primeira parte, as contribuições para o marco regulatório da IA que a gente fez enquanto IRIS foi uma equipe, né? Tem todos os autores ali, mas a gente fez para o projeto de lei 21 de 2020. Eu não sei se vocês já abordaram essa questão dos dois projetos. Não, mas a gente pode falar aqui. Ah, tá. Não, que os dois me interessam também. Sim. Não, a gente só está falando. Não, e só para explicar, porque tem um embate hoje, né? Não tão silencioso, entre o que se quer em relação à regulação da inteligência artificial no Brasil. A gente tinha o mais avançado até então, que era o projeto de lei 21 de 2020, que nasceu na Câmara dos Deputados, foi aprovado o PAC de Caixa em 2021, final de 2021 foi para o Senado, e daí no início do Senado a gente parece que meio deu um ferro-freio para as coisas andarem adequadamente. Isso, obviamente, não foi, né, só livre e espontânea vontade dos parlamentares, teve muita pressão da sociedade civil para que tivesse, né, um melhor debate acerca do que a gente estava discutindo ali, porque o projeto de lei 22 de 2020, ele se assemelha muito mais, né, pelo menos é uma crítica que eu faço, a uma carta principiológica em relação à inteligência artificial, que estabelece princípios, fundamentos. Inclusive, eu acho muito peculiar, né, para dizer o mínimo, assim, de um princípio, não, acho que é um princípio vinculado lá, que é o da busca pela neutralidade. E aí ele recomenda que agentes envolvidos no processo, envolvidos com sistemas de inteligência artificial, busquem mitigar vieses. Então, é tipo, se tu não buscar, também não tem problema. É só um princípio. E aí, isso é muito problemático, né? Então, muito vago. O que é buscar? Tipo, eu posso montar um grupo de estudos dentro da minha empresa para refletir. Exato, estou buscando mitigar. A minha tecnologia continua reproduzindo violência, mas eu estou buscando. Então, enfim. Pode entregar trabalho, você está buscando, fazendo trabalho. Exato. Quando o estagiário escreveu um relatório aí, nós estamos buscando. Isso. Exatamente. Então, não botava nenhuma ferramenta que pudesse forçar ou que responsabilizasse minimamente a empresa que não fizesse nada para mitigar vieses que fossem eventualmente identificados ou que pudessem potencialmente ser reproduzidos pela sua tecnologia. E aí, mas ele foi aprovado em regime de urgência na Câmara, em 2021 de 2021. Acho que isso também é muito resultado do fato de que naquela época, e até hoje, né, mas naquela época a gente estava muito voltado para o 2630, então a gente tinha o 2630 junto, então o foco estava nesse, mas também estava rolando esse negócio da inteligência artificial. E aí agora, né, agora não, no ano passado, a formação da Comissão de Juristas do Senado é extremamente qualificada, assim, grandes nomes, e só realmente o que tem de crítica também é de não terem incluído mais pessoas, tipo pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas de grupos minoritários, para que pudessem somar nessa discussão, porque aí ela vai impactar muito grupos minoritários. Então, seria importante que eles também estivessem ali. Mas a comissão foi formada, foi muito importante, porque hoje a gente tem o projeto de lei 2338, mas essas críticas são sempre para a gente ajudar, né, a pensar em melhores soluções para o futuro. E aí a gente teve, então, a comissão, a abertura de consulta pública, que daí foi tomada contribuições de diferentes membros da sociedade civil, inclusive a academia, quem quisesse mandar, podia mandar. E audiências públicas no Senado, e teve uma boa participação de pessoas negras, né, um mínimo de participação de pessoas negras, muito renomadas também, inclusive pelo IRIS a gente pode ter o Paulo Renat, que trabalhou desde o início tem uma longa trajetória relacionada também ao marco civil da internet, né, então ele é uma figura muito, muito importante, é uma honra poder dizer que eu trabalho com ele também no IRIS. E ele participou, teve o Tarcísio também. O Tarcísio falou que teve lá também. Eu não sei se a Bia estava, não tenho certeza se a Bia estava, mas teve outras pessoas negras, se não me engano, participando, e isso foi muito importante para a gente ter essas contribuições, que depois foram mencionadas também nesse relatório de quase 1000 páginas que a gente teve. Foi no final do ano, e daí para pesquisador, né, a gente surtou, principalmente, tipo, nossa, o final dos 45 segundos tempo do nosso relatório gigante, mas
faz parte, foi muito importante, né? E aí a Comissão de Juristas elaborou um substitutivo totalmente diferente do PL 2120, muito mais garantista e protecionista, que foi ótimo, muito inspirado também no AI Act, que foi da União Europeia, recentemente aprovado, inclusive pelo Parlamento Europeu, e que é agora a primeira regulação oficial de IA no mundo. E a gente, nesse ano, a gente teve uma movimentação muito importante, e aí também teve um papel da sociedade civil novamente. Pelo IRIS, a gente trabalha na coalizão Direitos na Rede, não sei se vocês conhecem, mas é uma coalizão com mais de 50 entidades voltadas a trabalhar especificamente nessa questão de direitos digitais. E aí pode entrar em contato também com o senador, é o Pacheco, eu nunca lembro o primeiro nome, porque são tantos senadores. Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, que protocolou. Presidente, o presidente do Senado. E aí ele que protocolou o 2338, que é o texto elaborado pela Comissão de Juristas. E aí até a pessoa tinha comentado que o Tarcísio também já teceu algumas críticas, né, em relação ao projeto de lei. E sim, tem muitas críticas que a gente precisa fazer. E é importante, principalmente, que a gente consiga fazer essas críticas institucionalmente, ou seja, esse PL ele tem que ser colocado para debate. Porque como, em tese, né, o PL 2120 está mais avançado, os demais teriam que ser avançados, mas aí essa disputa política também, porque o PL 2120 ele é principiológico e teve bastante apoio do setor privado, durante, principalmente, o andamento ali na Câmara. E aí agora a gente tem esse que é um pouco mais com mais previsões, né? E aí, para mencionar algumas aqui, o sistema de degradação de riscos, para identificar sistemas que são mais ou menos arriscados, com risco excessivo, risco alto e risco baixo, enfim. E aí isso é bem importante, inclusive o reconhecimento facial tem campanha nacional para o seu banimento, e é muito bacana, assim, né? Várias críticas ao AI Act também, mas pelo menos eles baniram tecnologias com reconhecimento biométrico, não é ao vivo, tem um termo específico, mas é tipo, em tempo real. E aí entra essa questão de reconhecimento facial. Só que várias dessas proteções relacionadas ao AI Act não valeram, por exemplo, para migrantes. Então, enfim, né, questões também bem fortes na União Europeia. E aí, aqui no Brasil, tem essa campanha que a gente precisa avançar também em relação a essa temática no PL 2338. Mas, pelo menos, tem uma previsão de gradação de riscos. A gente tem, né, descrito ali a questão da discriminação positiva, discriminação indireta, acho que é o conceito adotado no PL. E a discriminação direta, e elas são definições trazidas da Convenção, acho que é interamericana, vou ter que ver isso, contra a discriminação racial, que o Brasil ratificou com peso de emenda constitucional, inclusive. Então, a gente tem que usar muito, inclusive a Lívia Santana Vaz, que é promotora no Ministério Público da Bahia. Eu pude estar num painel agora com ela no RightsCon, que teve no início do mês. E aí ela mencionou para a gente reforçar isso, de que realmente essa convenção ela tem peso, ela tem status constitucional, então a gente precisa aplicar para a eliminação da discriminação racial. E aí, nesse sentido, o PL trouxe, né, a definição de discriminação e discriminação indireta, e aí fazendo essa ressalva de que muitas vezes um sistema ele não vai ser intencionalmente feito para ser racista, mas seja pelo motivo que for, pode ser que a partir da base de dados, a partir de alguma configuração, ele acabe reproduzindo viéses discriminatórios, e aí a gente precisa olhar para isso, ainda que seja, enfim, eles utilizam, né, a ideia de critério aparentemente neutro, mas que pode acarretar em desvantagem para pessoas negras, né, nesse caso, ou pertencentes a grupos minoritários. Então, algum avanço. Depois a gente tem também a questão da avaliação do impacto algorítmico,
a autoridade competente, e hoje a gente tem uma disputa bem grande, né, em relação a quem vai ser essa autoridade competente. Todo mundo quer pegar um pedaço, a Anatel quer pegar um pedaço Eu vi um disso. texto do Gustavo recente sobre a Anatel, criticando, né? Criticando, A Anatel está bastante cogitada por esse debate de regulação de plataformas, mas já teve alguma manifestação também em relação a não assumir, acho, diretamente essa questão da regulação da inteligência artificial, mas também talvez tocar esse tema, né? E aí aqui não vou fazer afirmações, mas já teve menção, né, de membros da Anatel em relação a isso. E aí tem essa questão que no 2630 prevê a criação de um novo órgão. Esse foi previ e foi retirado. Foi. No último momento, mas agora suspenderam, né? Então, tá em disputa, né? Está em disputa ainda. Está em disputa. E até a NPD também já foi cogitada, mas a NPD já está sendo muito importante, tem tantas funções e, tipo, somar mais uma. Só que, claro, também não estou aqui para defender, olha, não tem que ter uma autoridade competente para cada um, porque a gente sabe que isso custa e a gente não sabe se é viável economicamente, né? Então, enfim, questões para se aprofundar um pouco mais aí, mas é importante, né, enquanto CDE, a gente tem pautado isso, pelo menos o 2338 seja colocado para debate, que a gente possa ir lá e apontar todas as críticas que tem formalmente, seja por meio de consulta, audiência, ou o que for, que eles façam novamente. Então, enfim, eu finalizo minha fala aqui, mas esse é alguns dos cenários em que eu encaixo tanto a minha pesquisa acadêmica quanto também a minha participação em advocacy, principalmente através do IRIS. Obrigado, Fernanda. Bom, valeu por essa apresentação, né? Várias questões aí iniciais. Eu vou virar um pouco a câmera aqui, deixa eu ver como é que eu faço. Não é para esse lado. Eu acho que é. Não entendo esse controle, tem hora que eu entendo. A tecnologia sempre sabota. Agora foi. Eu vou começar chamando a atenção para alguns pontos assim, que eu acho interessante a gente começar a nossa conversa. Primeiro, achei muito interessante você ter escrito um TCC sobre o caso da Marielle Franco e sobre, particularmente, essa campanha de desinformação. Eu me lembro que, na época, eu tinha um aluno que participava aqui do grupo SIGA, inclusive, e que é um jornalista, assim, trabalha no jornal O Tempo, aqui em Belo Horizonte. E ele pediu para escrever uma matéria, na época, eu escrevi sobre isso, sobre o que eu chamei de uma segunda morte da Marielle Franco, que era uma morte simbólica, né? Eles estavam tentando, de toda maneira, matar também, enfim, a imagem dela, né? O legado dela e a imagem dela. Né? E foi uma campanha daquelas mais absurdas, assim. Bem famosa, bem famosa dela, como se ela tivesse sentado no colo de um chefe. De um chefe do tráfico, uma imagem que não tinha nada a ver. Foi uma... Acho que nem era ela, né? Não era ela. E nem o cara também. Não, o negócio é uma imagem nada com nada, qualquer coisa, vale tudo, é impressionante. Foi um caso impressionante, assim. Mas, enfim, interessante você ter analisado. Só dizer que a Aniele conta isso, né? Que no próprio dia do assassinato da Marielle já tinha essas coisas prontas, então ela recebia o espaço que em tempo real, quando ela chegava no caso, para ver o carro, né? Onde ela tinha assassinado, ou seja, já tinha uma campanha ali meio que pronta, né? Preparada para abocanhar o negócio. Foi um caso absurdo, até porque foi um caso de um assassinato tão brutal. Como você vai relativizar ou defender o criminoso nesse caso? Assim, em todos os casos, mas nesse parece que não tinha muito o que dizer. É legal você falar da segunda morte, porque parece que a segunda morte já estava engatilhada para justificar a primeira morte, né? A morte de fato. Exato. Eu lembro que até o título que eu pus saiu no jornal com o título assim, Por que deixamos de chorar por nossos mortos? Né? Eu pus essa frase porque eu falei, parece uma justificativa de que pessoas como ela merecem morrer. O tempo inteiro era isso. Exatamente. Parece que era essa a intenção. Enfim, interessante você ter estudado esse caso. Eu também achei não sabia que seu mestrado tinha sido uma análise de decisões envolvendo racismo
online. E você fez aí referência ao Adilson Moreira, é um amigo meu, um grande amigo, foi meu colega aqui na época, né, contemporânea, assim, na época de faculdade, tinha um grupo de estudos juntos, etc. E ele, até esse semestre eu estou lecionando uma disciplina que é hermenêutica jurídica, e eu peguei o livro dele, aquele Pensando como um Negro, que é um ensaio de hermenêutica jurídica, para discutir hermenêutica negra, né, como ele chama, e também peguei outros textos para discutir hermenêutica feminista. Esse dele da hermenêutica negra foi a minha fundamentação teórica para a metodologia. Pois é. Foi a partir desse referencial que eu analisei. Aliás, tem um trabalho amanhã de hermenêutica que eu pedi para eles analisarem alguns casos que o próprio Adilson discute no livro. Um deles é o relator foi aquele Gebran Neto, TRF4, o mesmo que julgou a turma, né, que julgou, né, o elegido. Em 2009 ele tem uma decisão, Gebran Neto, na qual ele considera inconstitucional e ilegal cotas raciais para ingresso na universidade. Enfim, é um dos casos citados. Figura conhecida do TRF4. E uma decisão absurda, assim, né? Então, um dos casos que eu vou na aula de hermenêutica pedir para os alunos analisarem essa decisão, né? Bom, e o Adilson falou que te interessa esse tema dos impactos psicológicos, né? Você sabe que o Adilson tem uma formação em psicologia, né? Que ele interrompeu, né? Veio para o direito, mas ele sempre teve um interesse por essas questões, né? À toa que aparece nos textos dele. E ele está para sair, ele terminou de, não sei se já foi publicado, deve estar para ser publicado em breve um livro sobre isso, sobre essa questão. Você viu? É porque ele teve em Stanford agora como pesquisador visitante e voltou agora tem 2 semanas, sei lá, uma semana. E ele estava escrevendo, ele escreveu um livro sobre isso lá. A gente chegou a conversar até um pouco sobre esse projeto que ele estava desenvolvendo. Então está para sair. O outro ponto agora, falando do texto, aí acho que a gente possa abrir também para o pessoal do grupo, né, que eu indiquei a leitura prévia desse texto, desse relatório sobre raça e metaverso. Eu vou começar chamando a atenção só para alguns pontos. E assim, uma coisa curiosa que na sua fala aqui você já relativizou, né, é que o relatório está muito assertivo do ponto de vista de que, olha, daqui a 10 anos o metaverso vai ser enfim, a gente vai ter um caráter ubíquo, digamos assim, vai estar em todos os lugares e, enfim, eu entendo perfeitamente porque de fato houve um afã, assim, sei lá, uma sensação de que isso traria e eu já não sei mais, assim, eu ia te perguntar se você é agora? É? Porque o primeiro óculos do Google que eles lançaram foi um fracasso, né? Exato. É? Eu não sei quem vocês já fizeram experiência com esses óculos de realidade? Eu já fiz, cara. É um negócio bem impressionante. Meu pai trabalha numa empresa de engenharia, de projeto de engenharia, então eu fiz, mas foi tipo assim. Numa planta, mas de todo jeito é bem... eu fiz também era só uma experiência imersiva, como se você estivesse num café, assim, numa sala, conversando com pessoas. Mas eu imagino que o uso disso, ainda mais por um período de tempo mais longo, a sensação de que você está vivendo ali é muito grande. Você corre o risco de você ficar movimentando. Você já viu pessoas usando esse óculos assim de fora? É sempre ridículo que a pessoa está fazendo como se tivesse... Enfim, é inevitável, porque a gente tem esses reflexos. Outra coisa que eu queria chamar a atenção assim, do relatório, aqui tem várias referências que eu gosto muito, que eu já discuti em outros momentos. O Luiz Valério Trindade tem essa pesquisa sobre, enfim, as principais vítimas de racismo na internet, ou de discriminação, de discurso de ódio, né, na internet, de maneira geral. E eu cheguei a orientar aqui um trabalho de conclusão de curso da Débora, né, que participava do nosso grupo também, e era sobre isso, sobre essas vítimas, era sobre discurso de ódio online, e é impressionante os dados que ele oferece, de como as mulheres negras são, assim,
alvo privilegiado, assim, e no trabalho dele traz muito relatos de como essas pessoas, essas mulheres, essas, enfim, vítimas, elas foram... É o principal público que vai também saindo das redes ou se anonimizando de alguma maneira, porque é um ambiente extremamente hostil assim, para as pessoas. Né? Esse texto, esse trabalho dele... Ele tem um livro também, né, agora, sobre isso especificamente, discurso de ódio nas redes sociais, que é um livro pequenininho, aquela coleção Feminismos Plurais. Saiu a mesma da Adilson, do Racismo Recreativo. Uhum. Saiu quando esse livro? Olha, acho que foi 2000, não vou querer mentir, peraí. Já tem tempo? 2000, não, faz pouco tempo. Eu não vi ainda, não. Eu acho que... Sobre discurso de ódio, então. Isso, sobre discurso de ódio. É de 2022, foi ano passado. Então deve ser uma versão resumida desse trabalho dele, né? Desse, uhum. Eu vou procurar depois. Coleção Feminismos Plurais, né? Isso. Ótimo, bom saber. E ele tem também, se não me engano, um artigo no livro do Tarcísio, né? Aquele de... Isso, esse eu vi. Aquele, a gente leu aqui o artigo do próprio Tarcísio, nesse livro, mas esse livro eu já tinha visto esse texto dele lá. Bom, e depois, agora eu entendo até, porque grande parte do seu relatório discute moderação de conteúdo envolvendo racismo, agora eu entendi, né, que é a sua área, né, de atuação de pesquisa junto ao IRIS aqui. E eu, assim, só uma questão que eu queria te fazer, porque você fala, e tem toda a razão, que talvez o grande desafio da moderação de conteúdo é o contexto, é o problema do contexto, porque se você faz e tem esses sistemas que funcionam muito mal, esses de termo-chave, né, de identificar a palavra, e aí supostamente tal palavra, igual você falou, viado, é ofensiva. E aí qualquer situação que a pessoa empregue essa palavra, aquele post cai porque, afinal de contas, é considerado ofensivo ao discurso de ódio. E isso está longe de ser a melhor ferramenta de moderação, porque muitas vezes funciona justamente silenciando esses grupos que, em várias situações, reivindicam esses termos justamente para mudar o valor da moeda, como aconteceu com a Marcha das Vadias, né, e vários outros movimentos. Né? Enfim, então, não é assim que deve ser. Há um tempo atrás, eu discuti aqui no grupo SIGA, que era justamente, eu falei da Débora aqui, ela trabalhava num escritório que mexe com direito digital aqui, do Yuri. O Yuri é uma pessoa que formou aqui na faculdade, em Direito, e foi fazer mestrado na computação. E foi lá na computação que ele começou a estudar ferramentas de filtro para moderação de conteúdo, para conter ou enfrentar discursos de ódio online e tal. Yuri o quê? Yuri, eu não lembro o nome dele, o sobrenome dele, me esqueci aqui, mas depois eu te passo. Já até chamei ele para participar de banco aqui e tal. E ele, um texto que ele escreveu, que foi publicado até em inglês, né? Computação, os caras são muito em inglês, né? Mas é um texto interessante. Ele e um outro colega lá do programa de pós da computação, propondo estratégias diferentes para fazer esse tipo de identificação e para lidar com essa. E aí o grande desafio é esse: a gente está lidando com algo que é extremamente contextual, e aí como é difícil imaginar que a gente possa criar um sistema automatizado que seja sofisticado o suficiente para identificar contextos, né? E aí isso nem até é mesmo que a gente acreditasse, máquinas nunca vão fazer isso, vamos atribuir essa tarefa a humanos, até isso me parece problemático, que tem todo aquele problema desses empregos, dessas pessoas que fazem esse tipo de análise, e que é um emprego assim que eu não acho que ninguém merece trabalhar com um negócio desse. Eu nem sei se respeita os direitos humanos, imaginar que isso seja exato. E até geralmente esse serviço da moderação de conteúdo humana, ela é delegada a países subdesenvolvidos. Então, e aí, enfim, também com toda crítica a esse conceito subdesenvolvido, mas países em menor condição até de garantir direitos trabalhistas. E aí isso não, tinha uma tradição do Afeganistão de abrigar um tanto desses centros, Índia e Afeganistão, de um tanto de
sei lá, centro de trabalho de identificação de conteúdo. Pois é, eu acho que na África teve moderadores entrando com ação contra a Meta, se não me engano. Isso foi. Eu vi isso, acho que foi na Nigéria, não foi, né? É isso. Exato, eu vi isso também, essa repercussão. A distribuição, né? O tipo de conteúdo que chega. Exato. E esse caso, a proposta do Yuri era inverter, ao invés de tentar automatizar e fazer essa análise de toda a postagem, conteúdo por conteúdo, o raciocínio deles eu achei bem interessante. Eu não sei como seria a viabilidade, mas a proposta deles era o seguinte: no fundo, é mais fácil você identificar o agressor do que o conteúdo agressivo. A questão é mais ou menos o seguinte: é igual, vamos pensar infração de trânsito, por exemplo, que acho que ele dava era esse. No trânsito você tem, é claro, pessoas que furam o sinal vermelho e devem receber uma multa, você tem um tanto de infração acontecendo. Só que você tem aqueles motoristas que são motoristas assim, agressivos, têm uma direção agressiva, que o tempo inteiro estão colocando em risco, de alguma maneira, pedestre, outros carros e tal. E se você conseguisse identificar esses motoristas, né, digamos assim, e agir mais especificamente sobre eles, não precisa necessariamente excluí-los da plataforma, mas esses sim colocar uma lupa sobre eles, você teria um efeito de saneamento, digamos assim, nas vias, assim, bastante eficiente, vamos dizer assim. Mais fácil do que ficar tentando pegar todo o desvio de toda infração de trânsito. Então, eles pensaram assim, olha, a gente consegue identificar quais são aqueles que recebem mais denúncias ou que têm conteúdos que, de maneira automatizada, a gente consegue perceber que ali tem uma fonte de discurso de ódio mais significativa, etc. E aí pegar e usar um processo de automatização para identificar esses agressores, sei lá, compulsivos aí, esses agressores aí, incidentes e tal. Não é? E aí me parece que, assim, claro, não vai resolver, vai ter uma agressão isolada aqui, outra ali e tal, assim, a gente não vai conseguir, talvez, de maneira automatizada, identificar tudo isso, mas eu acho que o desafio da moderação de conteúdo o tempo inteiro não é pegar tudo, tentar, pelo menos, sanear minimamente o ambiente para evitar que ele se torne um ambiente tóxico demais. O problema é esse, a toxicidade elevada de um ambiente extremamente hostil sistematicamente a certos grupos. Se você reduz isso, tudo bem, a gente lida com agressões isoladas, não que sejam que a gente goste disso, mas talvez isso vai sendo resolvido aos poucos, tal, mas o principal a gente dá conta, talvez, por meio dessa identificação dos agressores, né? Eu achei interessante a proposta e talvez isso seja mais fácil porque a gente tem que automatizar, tem que ter ferramenta automatizada. Sim, até eu já me lembrando agora, teve um livro que a gente publicou enquanto IAS, que virou um livro, porque era muita informação, a gente não conseguiu cortar nada, a gente cortou bastante coisa, mas ainda assim, muita coisa teve que ir para essa publicação final. Foi um livro sobre percepções em torno da moderação de conteúdo, que surgiu a partir de uma entrevista com 15 ou 18 especialistas, agora me falha a memória um pouco, mas que eu fiz junto com a Júlia Caldeira, que está aqui também no mestrado da UFMG, ela é orientando o professor Fabrício, e a gente, né, a gente fechou essa publicação no início desse ano, e aí a gente teve essas entrevistas com especialistas de diferentes setores, a gente tentou pegar representatividade, né, de governo, sociedade civil, academia, em setor privado também. E o primeiro elemento que eu queria destacar aqui em relação a isso, os especialistas apontaram que as principais funções de moderação de conteúdo seria essa questão da sanitização do espaço. Então, deixar o espaço mais limpo, deixar o espaço mais saudável, mas também, hoje, a moderação de conteúdo ela pode ser vista como um próprio produto das plataformas. Então, tipo, para as plataformas, de certa forma, rentável que as pessoas saibam, a plataforma X modera bem os conteúdos, então lá é um bom espaço, e as pessoas vão lá e utilizam essa plataforma. Então, ela pode ser vista como um produto também. Segundo lugar, moderação de conteúdo automatizado. A gente perguntou como que essas pessoas avaliavam mecanismos automatizados de moderação. A maioria disse que não tinha que fazer, é necessário. É uma quantidade absurda de conteúdo publicado em todas as redes sociais por minuto. Só que a gente precisava, na verdade a gente precisava não, teve manifestações falando de que a gente deveria também ter pelo menos uma revisão humana, em segundo grau. E aí, sem entrar nessa questão, a gente até mencionou, teve
especialistas que mencionaram essa questão do moderador humano, mas de pelo menos ter essa revisão e aí depois ter que lidar com o problema, né? Porque o problema tá problema. A gente tem a moderação automatizada é problemática. Daí tá, vamos botar pessoas, mas daí você tá botando pessoas para ver o pior que existe na internet. Que existe na internet. Então, como é que a gente vai ajudar essas pessoas também? Então, foi trazida essa questão e é uma questão muito difícil de resolver problemas, né? Quando a gente fala, eu achei interessante a perspectiva de identificar o infrator, porque muitas vezes também ocorrem ataques coordenados, né, nesse tipo de plataforma. Até eu tive um evento do Internet Lab para o lançamento do relatório Monitora. Inclusive, eu recomendo muito que foi feito do Internet Lab e o Instituto Asmina. E a gente usou nesse trabalho a gente usou muito os relatórios Monitora, são ótimos. São ótimos. E aí a gente, na discussão lá, foi mencionada essa questão de que muitas vezes, porque o que acontece? A regulação de plataformas, a regulação de plataformas no 2630, ela está focando em grandes plataformas. Então, 10 milhões de usuários, se não me engano. Só que as plataformas menores, tipo, Terra de Ninguém, como é que funciona a moderação? E aí a gente estava discutindo se muitas vezes pode até haver uma radicalização de plataformas que não têm radicalização, né, grupos extremistas em plataformas que não têm uma moderação tão apurada para ataques coordenados em plataformas que eventualmente podem ser reguladas. Mas, enfim, então, é muito desafio, acho que é complexo de chegar numa resposta, olha, essa é a solução. E eu acho que esse é um dos maiores problemas em relação à tecnologia hoje, que geralmente ela é trazida como a solução. Tipo, não, fazer isso vai solucionar tudo. E eu acho que a gente tem um imaginário coletivo de que a tecnologia ela é a melhor e que ela vai ser a solução de todos os problemas. O Estado que vem para atrapalhar, e aí até a gente perguntou nessas entrevistas o que esses especialistas achavam da regulação estatal, né, o que eles pensavam a respeito. Muitos se posicionaram a favor, mas eu entendo também quem argumentou no sentido de não engessar o procedimento, porque muitas coisas mudam o tempo todo, né? Em relação à moderação de conteúdo, no 2630 a gente tem um capítulo específico, que a gente está se debruçando sobre isso no IRIS, de devido processo. Então, como notifica, qual é o prazo de resposta, pode responder, não pode responder, quanto tempo tem que dar retorno. E eu acho muito importante, a gente tem que estar observando, né, que realmente a gente não pode deixar, né, engessar a questão ali, mas o mínimo de regulação é o mínimo de regulação, né? Então, enfim, é complexo. Então, eu trago mais perguntas do que respostas, porque não tem o que fazer. Bom, eu até, assim, primeiro deixar o pessoal que está online aí à vontade, quem quiser, levanta a mãozinha aí que eu vejo e passo a palavra para vocês. Mas, enfim, uma outra consideração sobre, você falou do PL 2630, de ser voltado só para as grandes plataformas, acima de 4 milhões, né, de usuários. 10 milhões. 10 milhões de usuários, tá? Enfim, maior ainda, né? Mas o que me chama a atenção é o seguinte, porque, de fato, seria difícil imaginar que a gente pudesse impor tudo aquilo que o PL está prevendo, os relatórios de transparência, tem todo um conjunto de acompanhamento que precisa ser feito. E é claro que uma grande plataforma, a gente pode exigir, e dá para exigir, aliás, muito mais do que o que está lá no projeto, que elas têm condição de arcar com isso, de entregar isso, não só condição, me parece que elas têm o dever de fazer isso, né? Deveriam fazer isso. Agora, como é que a gente vai exigir isso de uma pequena? Exato, que teria que adaptar as exigências, não daria para ser as mesmas, porque eu concordo com o seu argumento, né? A gente poderia imaginar, então, que as grandes plataformas agora, a partir do momento que estão reguladas, eu vou criar uma espécie de subplataforma de radicalização, que vai ser o espaço de vale tudo, porque ali não está amparado, a lei não se aplica a elas, né? E ali, sem moderação, sem nada, os grupos vão se articulando para agir, como já acontece um pouco no Deep Web, né? Esses grupos que são grupos radicalizados, porque não existe nenhum tipo de controle ali, rastreamento, nada. Comentar sobre complexo e NFTs, né? Porque essas tecnologias obtiveram muito reconhecimento, muito hype, muito associado com blockchain e criptomoeda, né? São tecnologias que têm uma natureza descentralizada. Então, assim,
ela, assim, ela é pensada e assim, até desenvolvida para ser descentralizada, para não ter regulamentação, para não ter né, responsabilização, esse tipo de coisa. Então, assim, eles meio que pensaram isso tudo, meio que assim, para essa terra de ninguém, para o Estado não ter a mão. Então, assim, né, claro, não é um tipo, vamos dizer assim, de metaverso, né? Não sei nem caracterizar direito, mas tem uma parte do metaverso que é muito associada a isso. Então, assim, já é desenvolvido numa plataforma específica, né, de blockchain, que é pensada para, olha, você não regula aqui é descentralizado, não tem como responsabilizar ninguém. Então, assim, eu vejo isso como desafio, como que vai moderar isso, especialmente no blockchain. Porque, né, quando for de uma grande meta, né, digital, você tem até um acesso melhor. É uma empresa pública, né, então, assim, querendo ou não, você até consegue acessar melhor. Mas no caso do blockchain, que é descentralizado, cada máquina aí faz a sua parte, opera e deixa. Isso está virando um espaço. Eu vou contar um caso complementando a questão do Marcos. Recentemente, assim, tem vários golpes envolvendo NFTs. Assim, a minha esposa, ela é uma artista plástica, assim, eles recebem um tanto de mensagem de gente oferecendo para comprar obras exato, em NFT. E aí, na hora que você vai ver o que é, eu achei estranho esse assédio assim, de pessoas querendo pagar não sei quantos dólares em obras em NFT. E aí eu entrei nos fóruns, assim, umas conversas e comecei a entender como que funciona o golpe. Basicamente, eles têm plataformas fakes, no qual você faz uma espécie de cadastro para poder criar os seus NFTs, minerar eles, né, como se diz, e depois negociar naqueles marketplaces que eles criam. Só que aí você paga uma taxa, depois, na hora que vende, tem aparece como se tivesse sido vendido, sei lá, por $1.000, algo, mas para você receber esses $1.000, que é como se já tivesse ali no seu wallet, na sua carteira lá de criptoativos, para desbloquear, você precisaria pagar uma espécie de taxa, uma gas fee, né? Uma taxa de desbloqueio. E aí essa taxa, eles pedem lá uns $500, só que você pensa assim, vamos supor, você vendeu por 5 mil, vai ganhar 5 mil, você paga 500 para desbloquear. Só que você paga o 500 e não tem os 5 mil. Exato. Porque toda transação que é criptoativo, você tem alguma taxa. Isso, só que não é isso. No caso, não tem transação, né? Não, e aí eles querem, aí o golpe é de duas maneiras. Uma, eles querem que você faça a mineração numa plataforma específica. E a plataforma é isso, não tem controle nenhum. Tudo é fake. Outro golpe é o seguinte, você faz numa dessa OpenSea, por exemplo, que é uma plataforma de criptoativo maior, né, e tal, e outras que existem, Mineable, não sei o que, tem vários. Aí tudo bem, você vai e fala assim, não, vou fazer o NFT aqui porque aqui é seguro. Só que aí o golpe ganha uma outra dimensão. Ela entra em contato com você dizendo assim, eu tentei fazer a compra, né, lá no marketplace, mas eu não consegui, está dando problema e tal. Entra em contato lá com, sei lá, o setor de... aqui o link para você resolver o problema. Aí você clica lá, como se fosse um call center, alguma coisa assim, alguém te atende e tal, te passa um caminho, te explica, mas para você conseguir fazer essa venda, de fato, você precisa pagar essa gas fee aqui, não sei o que. Então, aí vem o mesmo golpe. Exato. Mas até na época que eu escrevi o relatório, não tinha sido ainda sancionado, mas foi sancionado recentemente um regulamento para criptomoedas no Brasil, né? Eu não cheguei a olhar, mas ele foi, até estava pesquisando aqui, e foi no final do ano passado, mas eu não cheguei a ver o que está definido. Mas pelo menos já é alguma coisa, né? Eu não estava meditando terra sem lei, assim, mas eu não sei o que é, e daí eu falo aqui só que tem, né? A crítica eu ainda não sei fazer. Assim que eu também mas é aquela galera libertária, né? Fala mais alto, por Deus. É aquele pessoal libertário, né? Faz parte
dessas é. comunidades que acham que, né, os criptoativos nasceram para o Estado meter a mão, tudo. E até meio top, né? E, assim, mais uma observação sobre o relatório, depois eu queria falar da regulação da IA. Eu acho muito importante você chamar a atenção primeiro, é importante criar canais para as denúncias, Sim. mas não se deixar levar também para uma lógica do denuncismo, que aí se você embarca, por exemplo, uma estratégia de enfrentamento regulatório baseado no notice and takedown, mas sem uma análise, por exemplo, judicial prévia. O problema é a tendência de você derrubar conteúdo só para não assumir nenhum tipo de responsabilidade e tal. E aí você começa a ter uma guerra na verdade, que não está interessada propriamente em coibir agressões, mas está interessada em silenciar certas vozes, certos grupos ou discursos incômodos, e aí você começa a dar vazão a um denuncismo, né? Enfim, então, isso é muito perigoso. E até em relação a esse ponto especificamente também, quando a gente tem um pouco disso, né, de perder cuidado agora, não sei se tem tudo, mas de colocar, né, essa obrigação prévia, independente de ordem judicial também, de certa forma, delegar esse papel para a plataforma do poder estatal, que é de definir o que é crime e o que não é, né? É realmente privado fazendo esse tipo de deliberação. E até assim, enquanto pesquisador, enquanto isso, a gente entende essas críticas que eu faço em relação ao PL 2630, mas a gente entende que é melhor ter essa regulação, né? Que a gente foi construída também, algumas partes da sociedade civil conseguiu colaborar ali mais, e então é importante que a gente tenha essa aprovação desse projeto de lei, mas, inclusive, mais especificamente em relação não ao PL, mas em relação ao marco civil da internet, a gente está tendo a discussão em relação ao artigo 19, né, do MCI atualmente, e aí tem 2 ações no STF, com repercussão geral já reconhecida, e elas botaram para pauta e tiraram de pauta, então, tipo, a gente está lidando com uma conjuntura, eu falo enquanto, né, a gente, enquanto líderes, lidando com uma conjuntura de apaga fogo aqui, apaga fogo ali, porque daí tem esse julgamento do STF, tem que acompanhar, a gente tem o PL 2630, mas especificamente com relação a isso do MCI, é bem importante acompanhar, porque está sendo discutida a constitucionalidade do artigo 19, se ele é constitucional ou não, e em outra ação, enfim, se a plataforma... Explica para o pessoal do Marco Civil da Internet, né? O artigo sim, 19, que é a suposta neutralidade, né, das plataformas, que elas não poderiam, né? Isso, não assumiriam responsabilidade pelo conteúdo, né? Eu tenho esse vício de, às vezes, falar de termos, essas coisas, juridiquês, né? Mas eu acho que as pessoas também conhecem tudo. Mas, enfim, o artigo 19, ele é do Marco Civil da Internet, né, lei de 2014, que, assim, particularmente considero ela muito eficiente, e assim, né, a gente está tendo esse questionamento, mas ela foi uma carta muito importante para nós em termos de direito digital no Brasil. Só que esse artigo 19, ele estabelece a responsabilidade dos intermediários, que são as plataformas digitais que a gente conhece, né? E aí, esse artigo 19 prevê que essas plataformas, elas só vão ser responsabilizadas pelo conteúdo publicado por terceiros no seu espaço, se tiver ordem judicial para elas removerem aquele conteúdo e elas não removerem. Basicamente é isso. Então, é só na inércia delas diante de uma decisão judicial que elas não vão precisar, que elas vão poder ser responsabilizadas. E aí, só que, enfim, é uma segurança também, né, que as plataformas não vão sair censurando todo mundo, mas tem os problemas, né, como a gente está falando da moderação de conteúdo aqui, que a gente tá com um buraco aqui e abre outro ali, em relação a essa questão da responsabilidade de intermediários, a gente tem que, realmente, muitas vezes o conteúdo pode, eventualmente, um conteúdo nocivo pode ficar disponível na plataforma por muito tempo, e até vir uma decisão judicial, a gente também, o judiciário, ele é muito importante, eu acho muito importante a gente manter esse papel dele, mas que ele não pode ser a única, não pode ser a principal fonte, né, quando a gente está falando de moderação de conteúdo, porque o judiciário já tem seus problemas suficientes e grandes que já estão, né, prejudicando bastante. Mas ele é um artigo extremamente importante, inclusive, enquanto eles, a gente defende que a constitucionalidade do artigo 19
apesar de reconhecer que a gente pode ter uma atualização do MCI como um todo, assim, né? A gente pode, porque o Marco Civil da Internet respondeu aos problemas da sua época. A gente não tinha problema tão grande de moderação de conteúdo em 2014 como a gente tem hoje. E a gente começou a discussão do Marco Civil da Internet em 2010. E aí, se a gente for voltar ainda um pouquinho mais, o Marco Civil da Internet veio para garantir direitos aos usuários da internet depois de mais de uma década em que o Brasil não tinha nada regulamentando a internet, mas queria tinha um projeto de cybercrimes e várias propostas legislativas para criminalizar condutas na internet. E até o Paulo Renan, a dissertação dele, que virou livro recentemente, que é o Direito Achado na Rede, eu recomendo, sempre recomendo, ele faz esse resgate histórico de que lá na década de 90 a gente não tinha, a internet ainda estava chegando, aquela explosão, novidade e tal, e aí, mas chegando mais fortemente, né, principalmente no Brasil, e aí a gente vai ter normas que querem criminalizar crimes cibernéticos. E aqui eu não estou dizendo que tem que deixar crime acontecer, mas é que a gente está pulando num cenário em que a gente não sabia nem o que o cidadão brasileiro podia fazer na internet, e aí a gente vai lá e determina, não pode fazer isso, sendo que as pessoas não sabiam nem que era a internet. Então, a regulação da internet, ela começa pelo direito penal, então é muito, vamos tentar criminalizar isso, e aí é uma longa disputa, né, fazendo saltos históricos grandes aqui, mas o Renato faz isso de forma mais trauma na dissertação, e aí ele vai dizer que o Marco Civil da Internet ele surge com essa possibilidade de, primeiro, não. A gente precisa estabelecer quais são os direitos e deveres, os direitos dos usuários na internet, responsabilidades para provedor de serviços, a não responsabilidade, no caso, né, de provedor, provedor de rede, sempre troca o nome, mas quem fornece a internet em si e quem fornece os serviços, né, os intermediários que fornecem os serviços. E aí o Marco Civil ele vai servir como uma carta extremamente importante quando a gente está falando de proteção dos direitos, né, de direitos digitais. E então não é assim, o Marco Civil não serve para mais nada agora. Não, ele serve, respondeu muito aos problemas daquela época, mas a gente tem novos e sim, a gente pode olhar para ele e partir dele para buscar novas soluções. Mas no STF está discutindo isso, se as plataformas elas têm o dever de remover conteúdo sem decisão judicial e também, em uma das ações, se o artigo 19 é constitucional. Só para entender, assim, eu entendo, assim, eu também não sou crítico do Marco Civil da Internet, acho que mas ele não foi pensado assim para esses problemas que a gente está enfrentando hoje, de discurso de ódio, desinformação, não era isso que se discutia na época também, né? E ele importou assim um modelo que é norte-americano, que é esse justamente de não responsabilizar, a não ser após decisão judicial, né? E me parece que esse modelo tem que ser alterado, assim, né? Eu acho que isso é um consenso. Agora, como fazer isso? Assim, se estou entendendo bem, a via não é pela admissão, né, de que se trata pela inconstitucionalidade do artigo 19, mas talvez um novo marco regulatório que venha estabelecer claramente também quais responsabilidades as plataformas têm. Sim. Não, é a pergunta de milhões como fazer isso, porque não, assim, a gente enquanto íris, né, e eu falo enquanto íris porque também é a minha percepção pessoal acerca disso, mas a IRIS reconhece a questão da constitucionalidade, reconhece que merece atualizações, só que antes de dizer é esse o caminho, assim como o Marco Civil da Internet, assim como a governança da internet no Brasil, historicamente, o ideal é que essa discussão seja multissetorial. Então, a gente pega o setor privado, governo, sociedade civil e academia e bota numa mesa e vamos conversar, né? O que a gente pode encontrar de solução? E, enfim, o PL, o PL é uma dessas oportunidades, apesar da gente, né, poderia ter um pouquinho mais de participação da sociedade civil naquela discussão. E, enfim, eu não tenho respostas, é mais no sentido de que a gente pode pensar coletivamente, mas eu acho que declarar a inconstitucionalidade, para mim, pessoalmente, não seria o ideal, mas, né, isso é do STF que vai decidir, a gente vai estudando, né, pesquisando e contribuindo da forma como pode. Até teve audiência pública, né, para esses dois temas no STF recentemente. Desculpa. Esse tema do STF, e foi com pessoas da sociedade civil, né? O IPS, se não me engano, pôde participar, a Internet Lab também, e
enfim, tá em andamento. E eu acho que tá dependendo muito desse andamento da STF também, em relação a como que o PL está avançando, vai avançar ainda. Bom, acho que a gente pode falar agora mais da inteligência artificial. Chato, deixa só um último comentário sobre esse relatório Raça e Metaverso que você mencionou, que eu acho fundamental a gente reconhecer a importância dessas agressões, ainda que elas sejam virtuais, ainda que supostamente parece que não é a pessoa de verdade que está ali e tal, mas se dá conta da intensidade dessa experiência e também das agressões que são verificadas ali. Eu acho que é uma tendência a achar que é mimimi, né? Aliás, essa tendência é generalizada. Minoria reclamou, é mimimi. Agora, avatar de minoria reclamou, aí é mimimi ao cubo, não é? Enfim, então, eu acho fundamental reconhecer a importância disso, porque, de fato, talvez seja até pior, igual você falou. Porque o grau de intensidade, proximidade da experiência talvez seja maior do que o cara que xinga na rua, sei lá, talvez seja ainda pior. Sim, o que dificulta pensar o que fazer, né, nesse contexto. Porque, se a pessoa sofreu aquela violência ali, daí é uma das coisas que eu estava no relatório, é muito difícil tu pensar. Porque assim, na rua, geralmente pessoas negras, por que tu não reagiu, por que tu não xingou, por que tu chamou a polícia lá? Só que tu não está preparado. Claro, não, tem um efeito surpresa e é comum uma situação dessa ficar meio paralisado, assim, você não sabe o que fazer. A gente não sabe se a gente não sabe fazer, não sabe se é racismo, não, mas talvez não seja, mas daí depois não tem como não ser, então, tipo, é muito difícil já na vida real, e aí eu não sou muito favorável de dividir vida real e vida virtual, porque é tudo a mesma coisa no fim, né? Mas no virtual, se no físico já é difícil, no virtual é muito mais difícil, como é que tu vai pensar ali, não, eu sei que eu tenho um canal de denúncias, então eu vou racionalmente aqui, tipo, não esperar que a pessoa ela tenha um claro discernimento no momento de violência, é complicado, então por isso é importante pensar em reconhecer a gravidade desse tipo de dano no meio virtual, para que a gente consiga, porque isso é uma outra coisa que a Dilma Ribeiro vai tratar também, é que a gente não consegue lidar com realidades que não são nomeadas. Tipo, a gente não consegue, eu não consigo resolver uma realidade se ela não existe. Então, tipo, a gente precisa nomear o problema, entender a gravidade desse problema, e aí, sabendo disso, eu consigo traçar soluções. Porque daí é uma realidade que existe, é um problema que existe, né? E aí eu consigo ir atrás disso. E aí, canais de denúncia acessíveis e que, enfim, né, é uma das possibilidades, ou todo mundo que entrar na plataforma tem que fazer um curso, sei lá, de comportamento lá dentro, enfim, possibilidades infinitas, mas é bem importante isso de reconhecer a gravidade, é o primeiro passo. Eu acho que eu devia, inclusive, assim, mas a gente como mais grave, porque eu acho que tem um elemento aí que a gente talvez que fique inviabilizado, que é a própria invisibilidade da mediação, agora pensando, né? Porque a gente, como se fosse isso, sei lá, tentando formular assim, né? É como se a realidade não tivesse mediação. E o metaverso, a impressão que dá é que não tem uma mediação que ela não é visível, que ela não é palpável, né? Sabe essa coisa de que a tecnologia esconde o próprio modo de funcionamento? A pessoa se sente... exato. Coisas que a pessoa não faria cara a cara, ela se sente mais solta para fazer online. Não, tem isso, mas eu acho que tem essa coisa da tecnologia de fingir que não é uma mediação. E o metaverso tem essa característica de como ele é muito bom, a gente reage. É como se não tivesse uma mediação, né? Assim, a ideia toda é simular uma ausência total de mediação. Só que, no entanto, é uma mediação mais absoluta, sabe? No sentido assim, o ambiente é constituído pelo intermediário. Ela é estruturada, ela é a mediação absoluta. Então, assim, sabe? No sentido de que essa estrutura ela é racista, né? A gente está partindo desse número. Então, assim, é um fingimento de invisibilidade, mas que é uma outra mediação, ela mesma racista. Então, assim, é mais grave ainda, né? Essa perspectiva, porque que aí eu acho que na verdade na vida real realmente não tem a mediação. Daí o metaverso ele se propõe a ser a vida real. Então ele não pode ter tipo, um juiz, ele vai aparecer que tem uma mediação porque na vida real, a não ser que tu leve, porque assim, naquele momento ele vai ter tu e o agressor. Então,
mas é um jogo de ilusão o fato de não ser uma mediação, né? Na verdade essa que é a questão. E quando você inviabiliza a mediação, é como se aquilo fosse o real, e o real é mais racista ainda, no sentido de como estrutura racista. Pois é. É isso, assim, que eu fiquei imaginando. A sociedade como um todo, né? Agora, assim, só algumas questões também relativas também a esse texto do Íris, com essas contribuições. Eu sei que vários capítulos já vieram depois desse contexto em que essas contribuições foram apresentadas, não é? Já tem um novo projeto, teve todo o trabalho da comissão, não é? Então a gente já tem cenas novas assim importantes, mas eu acho que tem algumas questões aqui que eu achei muito relevantes, assim. Por exemplo, talvez o ponto central, assim, mais crítico desse relatório foi a ausência de um regime de responsabilidade consistente, claro, e com mais precisão, ou seja, não é um palavreado assim bonito, tal, princípio lógico, mas que na hora do vamos ver aquilo não vai ter eficácia alguma, não é? E na hora que chama atenção para isso, há uma defesa aqui de uma responsabilização objetiva das plataformas, né, mas que seja bem preciso em quais casos e que tipo de responsabilidade elas assumem, não é? Ou seja, objetivas, para quem não é da área de direito, que independe de culpa, né, de comprovação de culpa. Elas respondem porque tem um risco envolvido na atividade que elas estão exercendo e que elas têm que assumir a responsabilidade por esse risco, o risco de grupos serem agredidos, discriminados, por aí vai. Não é? E a impressão que eu tenho, e aí te ouvindo, isso foi só reforçado, assim, a impressão que eu tinha era de que esse projeto nasceu de uma iniciativa das plataformas, assim. Porque era interessante demais para elas, para ser verdade, que foi alguém que resolveu regular dessa maneira, assim. Porque me parece que porque quando se fala em regulação, o princípio que se imagina a gente vai estabelecer, eles vão ter que assumir certas responsabilidades e assumir compromissos, é isso que se espera, minimamente, não é? Todo mundo faz, né? E no entanto, exato, e no entanto o que aquele projeto inicialmente previa era uma coisa assim desbalanceada, ou seja, havia muito mais preponderância, digamos assim, de que é preciso incentivar a inovação. Então a gente não pode ficar criando muitas obrigações, porque exato, a gente não pode ficar regulando demais. Se regular demais, a gente vai inibir a inovação e o investimento, e isso é importante, essa tecnologia é fundamental, é o futuro, e não sei o que. Então, assim, não regula muito, não, entendeu? Porque senão compromete a inovação. E o pior, a inovação, para que ela seja efetivamente fomentada, ela é uma inovação irresponsável, ou seja, ela não pode ficar assumindo muito os riscos que ela acarreta, não, porque senão isso inibe. Então, você está, no fundo, querendo incentivar inovação irresponsável, ou seja, faz aí. Se alguém se ferrar, é o preço, do desenvolvimento econômico, do futuro, assim, né? Infelizmente é isso, né? E esse alguém é sempre o mesmo, né? Ele está sempre pagando o preço do futuro, né? Que tem que chegar e que é ele. Então, assim, e eu acho que esse relatório foi muito bom dizer isso. Olha, tem imperativos de justiça social que devem prevalecer sobre essa suposta esse incentivo aí à inovação a qualquer preço, não é? E o argumento é esse, né? Não é democrático, né? Foi o termo que está dito aqui, livrar as empresas desse ônus, porque isso significaria impor o ônus às pessoas físicas, aqueles que estão ali e que sofrem esses danos. Então, em vez de você transferir para quem está empreendendo e lucrando, que são as plataformas, você transfere assim, você tem que arcar com o ônus da agressão que sofreu, né, do prejuízo que você teve psíquico, seja lá em que nível for, né? Então acho isso fundamental, assim, é uma insensibilidade, uma inversão que é absurda, mas não tem nada de novo, não é? Infelizmente a gente entende, mas eu só consigo ver isso partindo do interesse dessas plataformas, né? Espero que depois desse trabalho da comissão e agora que esse tema ele meio que congelou e voltou e vai ter um novo texto, né, um substitutivo,
que isso não volte, né? Nesses termos, pelo menos, que isso não volte como tinha sido previsto inicialmente. E depois, sobre esse problema do reconhecimento facial, vocês mencionam no relatório, a gente conversou sobre isso com o Tarcísio, isso é um tema que ele desenvolve bastante, né, no livro dele, e que ele publicou até um texto que a gente leu sobre, que eu indiquei do grupo também, das razões, são 10 ou 18, sei lá, um tanto de razão para ser contra, né, o reconhecimento facial, o uso de tecnologia de reconhecimento facial pela polícia, ou no caso, né, no campo da segurança pública. Né? Porque, assim, não é ser contra, sei lá, para entrar no prédio hoje, tem vários prédios que usam o sistema de reconhecimento facial, isso é uma coisa. Agora, outra coisa é usar isso para fins, exato, para fins persecutórios, penais. E aqui achei muito interessante também que o relatório traz essa análise de outros esforços. Pode fechar aí. Está com frio aí? Eu sou do sul, mas eu não posso ter. Está meio frio mesmo. Mas, enfim, essa comparação de outras regulações do Canadá, por exemplo, que vocês trouxeram aqui, de outros, eu acho que isso é um estudo que é interessante, vocês podiam aprofundar até mais, assim, novos relatórios, fazendo esse tipo de estudo comparado, assim, que eu acho que é fundamental. A gente tem muito a aprender, assim, com as boas, né, experiências, assim, ou também com o que não deu certo, a gente aprende também para não cometer o mesmo erro por aqui, né? E, enfim, alguém teria mais questões, assim, para direcionar para a Fernanda? Alguém aí o público hoje online ficou calado, pô, o pessoal que geralmente fala, acho que eles ficaram inibidos que a gente está presencial aqui. Eles viraram tipo telespectadores, né? Eles só assistem. Assim. Ali o Bruno, eu sempre falava, pô. Mas, enfim... Mas até, só para fazer um Diga. comentário, eu acabei não mencionando antes, mas eu faço parte do Aqualtune também, não sei se vocês conhecem, que é o Aqualtune Lab. Pois é, o que é? Eu não conheço. É um coletivo que ele atua na interseção entre raça, direito e tecnologia, e o Paulo Renan é um dos co-diretores, inclusive, e a gente fez a contribuição também, enquanto Aqualtune, para o marco legal da IA no ano passado. A gente chama de documento preto, porque a gente tem os white papers, né? Então, o nosso é o documento preto. E aí a gente fez uma contribuição, principalmente a partir dessa perspectiva mais racial e a partir dessa convenção que mencionei, né? Que até aqui eu consigo achar o nome direitinho para conseguir falar para vocês. E é aqui, a Convenção Interamericana para enfrentar racismo, discriminação racial e formas correlatas da intolerância. Ela foi ratificada aqui no Brasil como decreto 10.932 de 2022. Então, deixo só esse documento de referência aqui, porque ele a gente se aprofundou nessas questões e criticou, né? Como você falou, realmente mudou bastante o cenário em relação ao projeto em si, né? Nesse documento preto a gente faz essas críticas para esses termos, como, por exemplo, a busca pela neutralidade, que seria isso, a recomendação, e algumas outras questões. E aí, no IS, a gente fez sobre outras questões também, além dessa questão racial. E outra coisa que eu tinha anotado para falar também é que é realmente isso. São grupos que são sempre os mesmos grupos que têm que pagar o preço pelo futuro. E quando a gente está falando de inteligência artificial, essa questão da regulação, vem muito forte esse discurso de que, se a gente regular, a gente vai barrar a inovação. Só que, inclusive, eu estou fazendo a disciplina da professora Carla, esse semestre, sobre Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e até estou fazendo o artigo para a disciplina agora sobre reparação integral para fins da regulação da inteligência artificial. E aí eu estava tendo, enfim, que revisitar o histórico do andamento e tal, e eu estava vendo a justificativa do PL 21 de 2020, que é o mais principiológico. E aí ele traz lá, enfim, até a definição da inteligência artificial é muito criticada pela área técnica. Se for ver o pessoal que trabalha com sistemas de inteligência artificial, a definição peca muito.
E ele fala sobre ser para focar numa IA centrada no ser humano. Só que aí é toda uma legislação que é principiológica, que não estabelece realmente, parece que é mais focada em permitir a tecnologia se desenvolver em tese do que nessa questão do ser humano. E até eu estava lendo o texto do Ben Schneiderman, agora não lembro, que é Human Centered AI, que é um livro que ele fala sobre isso, que né, eu não consegui ler a íntegra dele, mas ele até menciona algo que é o que a gente utiliza para dizer que essa falsa dicotomia entre regulação e inovação é falsa, tipo, é o que ela é uma falsa dicotomia, porque tendo uma regulação adequada e que inclusive é discutida com o setor privado, com a sociedade civil, a gente vai conseguir criar um ambiente adequado para as empresas desenvolverem suas Isso. Impulsionar. Exatamente. E aí a gente tem todo esse discurso, enfim, que parece colocar. Né? Pode ser que a sociedade civil exija mais direitos, e aí talvez o setor privado queira algo mais principiológico, mas isso mais desagrega do que ajuda, né? Porque se a gente juntasse os dois e construísse uma regulação que faz sentido para todo mundo, a gente poderia ter algo muito interessante, né? A LGPD foi um exemplo disso, que foi possível juntar diferentes setores para sentar e ver o que ia funcionar para todo mundo. Então, e ainda assim, obviamente, a gente sempre tem coisas que podem melhorar, mas eu acho importante a gente ter esse debate, sim, esse debate tanto de regulação versus inovação, quanto reconhecer que a gente precisa de uma regulação como essa, porque a tecnologia não é neutra, né? Até eu estava compartilhando hoje uns tweets de um colega de trincheira, aí, o André Fernandes, que é lá está fazendo doutorado em Direito, mas agora eu não vou chutar, não vou falar a universidade para não errar, mas ele é diretor do Instituto do IPREC, que é um instituto que pesquisa Direito e Tecnologia, né, lá em Recife. E aí ele estava compartilhando sobre o quanto essa também tendência de querer separar, não, tecnologia neutra, o problema são as pessoas, a tecnologia em si não é o problema, é quem faz e tal. Isso é muito uma tendência, né, histórica aí da gente sempre querer separar, não, parece que vem de um racionalismo, separar sujeito e objeto, aquela questão no meio, tipo, não, isso, cada coisa é uma coisa. E muitas vezes isso não, para usar um termo do Tarcísio, para outra situação, mas para usar um termo do Tarcísio que é desinformação estratégica, tipo, a gente está falando de uma coisa aqui para, enfim, dizer que a tecnologia não é um problema, daí parece que a gente não precisa regular a tecnologia, a gente tem que tratar o problema vem antes, e realmente ele vem antes, mas a tecnologia potencializa, né? Então, enfim. E aí, só para contextualizar essa questão da desinformação estratégica, eu e o Tarcísio, a gente pode contribuir numa entrevista, não me lembro para qual fonte foi, mas acho que foi para o IG. E daí com a... Não me lembro da jornalista, super atenciosa. Mas ele usou esse termo para falar daquelas cartas, não sei se fizeram aquela, eu não sei se ele falou sobre isso também, daquelas cartas, tipo, assinado por Elon Musk, mais recentemente a gente teve essa do dono da OpenAI. Por exemplo, essa carta do Elon Musk há um tempo atrás, ele falou, não, vamos parar a inteligência artificial por 6 meses. Porque ela está indo longe demais, daqui a pouco a gente pode perder o porque os concorrentes estão avançando mais rápido que eu preciso... É complicado. Eu falo carta do Elon Musk, mas não é nem ele que escreveu, mas enfim. Ele assinou. Mas ficou reconhecido porque, enfim, ele é uma grande figura, né? Daí eu falo só por isso, mas não foi ele que fez a carta. Mas ele assinou e essa carta fala, tipo, que a gente tem que se preocupar com a IA, que ela vai, sei lá, porque todo mundo pensa nos robôs, né? A IA vai tomar conta, ela vai tomar consciência, os humanos vão ser subjugados. E, tipo, sei lá, daqui 100 anos vamos ver se realmente é tudo isso. Só que a gente tem problemas hoje. Só que a gente tem problemas hoje que são muito mais graves, muito mais graves no sentido de, tipo, estão acontecendo agora, pessoas estão tendo problemas com IA agora e a gente precisa resolver isso agora. A gente não precisa parar o desenvolvimento da IA porque talvez ela saia do nosso controle. A gente precisa desenvolver a IA de uma forma responsável, porque a gente já viu muitos problemas que ela pode causar. E aí o Tarcísio vai usar esse conceito de desinformação estratégica, que cartas nesse sentido, elas desinformam estrategicamente acerca do que realmente é o problema. Então,
até com isso a gente tem que lidar, né? Mas tem essa frase do Bill Gates, eu acho, né, que ele diz assim, em relação à tecnologia também, né, ele falando, a gente temer o que vai acontecer em 100 anos é um ótimo jeito de a gente não enxergar o que vai acontecer em 10. A gente fica realmente, né, assim, no outro nível, né? Exatamente. E nem em 10. Não, agora. Daqui 10 minutos. A gente tem que atualizar essa fala dele. Então, vai acontecer amanhã. Acelerar. Exatamente. Bom, gente, eu vou agradecer mais uma vez e muito a Fernanda por ter vindo aqui hoje. É uma felicidade te receber, não só aqui no grupo, mas no nosso programa. Espero que outros encontros aí venham, né, agora que você está aqui, né? Sim, vou abusar da sua presença aqui em Belo Horizonte. E vamos. Enfim, dizer também que agradecer o pessoal que participou ao longo desse semestre, dos nossos encontros aqui, debates. Essa iniciativa eu iniciei com ela nesse formato de convidar pessoas, ler textos e discutir no ano passado, no segundo semestre, quando eu voltei do Canadá. Foi muito influenciado pela experiência que eu tive lá, assim, que eu vi esse tipo de debate e tal, e me dei conta de o quanto eu desconhecia assim, o trabalho dos colegas, dos pares brasileiros que estão produzindo, fazendo pesquisa. E às vezes eu encontrava em congresso, conversava com eles, mas não parava para ler os livros que eles escreviam, assim, os artigos, por milhões de motivos, mas enfim, a gente fica lendo as coisas que o pessoal lá de fora escreve e aqui os nossos colegas a gente acaba não tirando tempo para isso, né? E aí nasceu um pouco dessa tentativa minha de tirar um tempo, dedicar um tempo para ler, e aí tem uma grande vantagem, são pessoas que estão aqui, que enfim, falam a nossa língua, que você está na nossa cidade. Então, assim, diante dos nossos problemas. exato, que estão enfrentando os nossos problemas diretamente, não é um cara falando, exato, por mais que Trump pareça Bolsonaro, é Trump, tem diferença, Estados Unidos é outra coisa, enfim, então tem isso também, né, o fato de estar convivendo e enfrentando problemas que são os nossos, né? Então, assim, eu gosto muito, né? O problema do racismo, então, é claro que não é só brasileiro, mas tem uma especificidade aqui no Brasil, é preciso pensar a partir daqui. E, enfim, então, eu estou gostando dessa experiência, eu pretendo continuar, assim, nos próximos semestres, talvez pautando novos, igual dessa vez foi o racismo algorítmico, mas de repente para procurar outras questões, outros temas, e aí, né, convidar novas pessoas e continuar essa ideia de dialogar enfim, e se aproximar desses grupos e tal. Eu fui anotando também por conta disso, que eu vou montando uma espécie de acervo assim, de quem tem interessante escrevendo coisas e tal, e aí depois eu dou uma olhada nesse material e tento juntar pessoas que, igual foi agora, igual Tarcísio, você, não sei o quê, pessoas que estão mais ou menos pensando temas, né, em comum, assim, né? E sua vinda aqui hoje foi ótima, né? Obrigado mesmo por ter vindo aqui participar. E assim que a gente retomar o grupo, hoje foi o último encontro, no semestre que vem eu ainda não sei o que eu vou fazer, eu tenho que me organizar, confesso, estou deixando tudo para a última hora, e eu estou assumindo outras funções, eu me tornar agora subcoordenador do programa aqui da pós, então é uma série de atividades administrativas, então eu não sei assim, o quanto que eu vou ter pé para levar essas coisas, mas eu estou pensando em juntar um grupo de pessoas, o Caio, né, me ajudou agora, dessa vez, está fazendo iniciação científica comigo, eu consegui mais uma bolsa de iniciação científica, que vai começar em agosto. Em agosto eu tenho que indicar, começa em setembro. Aí eu talvez consiga mais uma, talvez duas. Eu consegui uma da CNPq, talvez nenhuma da FAPEMIC. Aí, se eu conseguir, aí dá para montar uma equipe e eles me ajudarem assim, a fazer esses contatos e montar um cronograma. Tem que fazer tudo, reservar aqui. Para o pessoal que acompanhou o grupo esse semestre, eu vou encaminhar já, hoje foi o último encontro, para o NIEP, que é o núcleo aqui de extensão da faculdade, que eles que emitem os certificados de participação, etc. Então, eu vou mandar para eles esse relatório final, e aí depois eu informo no grupo como é que vocês fazem, mas vocês podem mandar um e-mail para o NIEP e pedir o certificado de vocês.
E a mesma coisa para quem apresentou aqui também, eu vou mandar para o NIEP o nome e pedir para eles emitirem os certificados. Eu acho que o certificado, quando é emitido pelo NIEP, tem um valor muito maior, porque, por exemplo, em concurso público, essas coisas, quando é de próprio punho, assim, dos professores, não tem valor nenhum, tem que ser pela instituição. Então eu peço para o NIEP emitir, isso fica mais formalizado, assim, né? Mais correto, assim. E aí eu informo vocês, e os próximos capítulos do grupo também eu entro em contato, agradecendo mais uma vez a participação de todo mundo. E daqui a pouco eu vou subir com esse vídeo também lá para o YouTube, para ficar disponível para quem não pôde acompanhar aqui agora, poder assistir depois. Acho que era isso. Obrigado a todo mundo que esteve aí à distância, e obrigado também ao pessoal que veio presencialmente aqui hoje. A gente se vê em breve, né, em mais uma edição do nosso Siga Talks aí. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, Marco. Agradeço. Valeu, Bruno. Obrigada, gente. Um abraço. Valeu, Mariana. Tchau, tchau. Tchau, Ianca. Falou. Termina aqui a gravação.